Bom dia, paz do Senhor Jesus. Abramos nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 6, por favor. E nós vamos ler do 1 até o 14. Romanos 6, do 1 ao 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. Oremos ao Senhor. Querido Deus, mais uma vez nos expomos à Tua palavra e te agradecemos por ela. E te pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo ao nosso espírito, para compreendê-la e aplicá-la no nosso dia a dia. Fala, Deus, com cada um, de acordo com a necessidade de cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem aqui já foi salvo por Jesus um dia? Amém. No dia que você entregou a tua vida para Jesus, Jesus entrou no teu coração, o Espírito Santo entrou no teu coração e você foi salvo para Jesus. Talvez você nem se lembre disso. Talvez você tenha feito isso, essa entrega da tua vida a Jesus há muito tempo. Talvez quando você fez essa entrega, você nem tinha noção da grande importância, do grande significado de tudo isso. Então você já foi salvo por Jesus. E quem aqui ainda está sendo salvo por Jesus hoje? Amém. E quem aqui ainda será salvo por Jesus no futuro? Pastor, agora deu um nó na minha cabeça. Bom, se deu aí um nozinho na tua cabeça, fique tranquilo, que já já nós vamos esclarecer todo esse embrulho. São 3 etapas da nossa salvação. Eu quero falar sobre isso com você nessa manhã. E é um tema tão importante, mas tão relevante, que eu peço encarecidamente um pouquinho da tua prestimosa atenção
para esse tema, para essa palavra, dessas 3 etapas da nossa salvação. Naquele dia, lá no passado, quando você entregou tua vida para Jesus, o maior milagre aconteceu na tua vida. Você foi salvo pela graça, o Espírito Santo entrou em você. Você se tornou filho de Deus. Você, mulher, se tornou filha de Deus. O maior milagre que aconteceu. Nessa primeira etapa, Jesus nos livra do pecado. E nós chamamos essa primeira etapa de justificação. Diga: eu fui justificado pela graça de Jesus. Amém? Essa foi a primeira fase da tua salvação. Você foi justificado do pecado. Isso é um ato de Deus. Esse é o momento em que Deus nos considera justo. Nesse momento que você entregou tua vida para Jesus, você diz: Senhor, eu te aceito como meu Senhor, meu único Deus, meu Salvador, o dono da minha vida. Esse é um ato de Deus. E nesse momento Deus olhou para você e falou: você é uma pessoa justa. Você foi justificado. Glória a Deus. Isso está no passado. Mas vem a segunda etapa. A segunda etapa da nossa salvação é quando Deus começa a nos livrar do domínio do pecado. Na justificação, Deus te livrou do peso, da culpa, peso terrível do pecado. Aqui na segunda fase, Deus está te livrando do domínio do pecado. E nós chamamos essa segunda fase de santificação. Diga justificação, diga santificação. Porque até aqui o pecado nos dominava. Você já tinha sido justificado, tinha sido liberto da culpa do pecado, mas ele ainda dominava você. Só que aqui entra na segunda fase, a santificação. Essa segunda etapa nós chamamos de santificação porque é a fase que nós estamos vivendo atualmente. Justificação ficou no passado, mas santificação está no hoje. Deus está nos livrando do domínio do pecado. Qual a diferença entre a justificação e a santificação? A justificação que ficou no passado foi um ato de Deus. Deus realizou aquele ato. E a santificação, ao contrário, ela é um processo. Ela é um processo que continua e ela dura a vida toda. Estamos sendo santificados. Por isso eu perguntei: quem já foi salvo por Jesus? Todos vocês concordaram. Daí perguntei: quem é que está sendo salvo por Jesus? Todos nós concordamos. Porque estamos sendo santificados. É um processo que dura toda a vida. Esse processo da santificação, ele é imperfeito aqui no mundo. Ele é incompleto aqui no mundo. E ele só vai terminar lá na nossa morte. Ou se o Senhor Jesus vier nos buscar pelo arrebatamento antes da nossa morte. Então é um processo incompleto no mundo, é imperfeito aqui, dura a vida toda, só termina na morte ou no arrebatamento, porque não sabemos quando se dará o arrebatamento. Sabemos que está para acontecer a qualquer momento. Temos que estar preparados para o arrebatamento. E esse processo, segunda etapa, chamado santificação, só vai terminar se nós morrermos ou se o arrebatamento vier antes. Diga graças a Deus. Bem, aí vem a terceira etapa,
que nós chamamos de glorificação. Diga: justificação, santificação, glorificação. É muito importante você entender isso. Esse é um tema muito relevante para a vida cristã. Eu gostaria de que você... Eu vou falar com bastante... bem pausadamente mesmo. Gostaria que você saísse daqui com isso bem claro, com esse entendimento bem claro na tua mente. A terceira fase, então, terceira etapa, nós chamamos de glorificação. Ela se dará na segunda vinda do Senhor Jesus. Se a justificação ficou no passado, se a santificação está no presente, a glorificação se dará no futuro, na segunda vinda do Senhor Jesus. A segunda vinda do Senhor Jesus, ela se dará ao toque da trombeta de Deus. Ela será literal, visível e universal. A segunda vinda de Jesus. Não haverá mais oportunidade de arrependimento. Não haverá mais oportunidade de salvação na segunda vinda do Senhor Jesus. Por isso o profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 6, nos exorta dizendo assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, porque lá na segunda vinda do Senhor Jesus não haverá mais oportunidade. É o retorno físico de Jesus à terra. O retorno físico, real, visível, universal, quando Ele virá para executar o juízo final, julgará as nações. Ele virá sobre as nuvens e julgará as nações. Não virá mais para sofrer como veio na primeira vez, como um cordeiro mudo. Virá como juiz. E somente no Novo Testamento nós encontramos 318 referências bíblicas falando da segunda vinda de Jesus. Será que dá para acreditar na segunda vinda de Jesus? Com 318 referências bíblicas só no Novo Testamento, sem falar das profecias bíblicas do Antigo Testamento, especialmente pelo profeta Isaías. Agora, de todas, a que eu gosto mais é de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, que diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que morreram. Olha que palavra, eu gosto dela porque é uma palavra de muito consolo. É uma palavra muito usada pelos pastores, sobretudo nos cultos fúnebres, porque ela traz uma esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós cremos nisso, então Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morrem. Glória a Deus. Então todo aquele que crê no Senhor Jesus e que morre crendo no Senhor Jesus, o Senhor Jesus trará em sua companhia na segunda vinda. E para que Ele vai trazer os que morreram em Cristo? Para julgar o mundo, para julgar as nações, juntamente com o Senhor Jesus. Que honra, que privilégio. É a glorificação nossa, queridos, que se dará lá no futuro, na segunda vinda de Jesus. Depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, depois do milênio, na segunda vinda do Senhor Jesus. Antes da batalha final, antes do Armagedon. Que coisa gloriosa. E Paulo confirma isso, que Ele vai nos trazer juntos com Ele para julgarmos o mundo. Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 2. Não sabeis, não, que os santos julgarão o mundo? Eu e você, que cremos em Jesus. Voltaremos juntamente com Ele para julgarmos o mundo juntamente com Jesus.
será a glorificação do crente. Já houve a justificação, a libertação da culpa, já houve a santificação, a libertação do domínio, e estaremos na glorificação, quando Deus vai tirar de nós o pecado não mais terá domínio sobre nós, estaremos reinando para sempre com o Senhor, no novo céu e na nova terra. E a boa notícia é que todos os sinais descritos na Bíblia, especialmente em Mateus capítulo 24, todos os sinais da segunda vinda do Senhor Jesus, nós estamos vendo acontecer no mundo. Guerras, todo dia tem uma guerra em algum lugar do mundo. Está tendo uma guerra agora, nesse momento. E todos os dias tem uma guerra em algum lugar do mundo. Terremotos, como esse de anteontem, lá em Mianmar. Estão falando em 10 mil mortos. Não se sabe o número exato, não se sabe quantos. Mas está escrito em Mateus 24 que haveriam guerras, terremotos, iniquidade crescente, a maldade do ser humano crescendo cada vez mais, apostasia, que é o abandono da fé, que é o esfriamento da fé. Então, todos os sinais da segunda vinda do Senhor Jesus, estamos vendo acontecer aos nossos olhos. Isso dá para nós uma certeza de que está muito próxima a segunda vinda do Senhor Jesus e a nossa glorificação também. Então, Ele vai nos ressuscitar dos mortos e vai nos livrar da presença do pecado. Finalmente, ficaremos livres do incômodo do pecado para sempre. Diga graças a Deus. Amém, queridos? Essa etapa é para o futuro. Justificação foi no passado, foi um ato de Deus, realizado por Deus em nós. Santificação estamos vivenciando agora no presente. E a glorificação será um ato lá no futuro. Amém? Recapitulando para você entender direitinho. No passado, Jesus já te livrou da culpa do pecado. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, houve a tua justificação, te livrou da culpa do pecado. No presente, Ele está te livrando do domínio do pecado. E no futuro, Ele vai te livrar da presença do pecado. Ele vai tirar de uma vez por todas o pecado de você e o pecado de mim. Louvado seja Deus. Este será um ato de Deus com efeitos eternos. A retirada do pecado de nós será um ato de Deus com efeitos eternos, representando a nossa vida imortal lá na glória, vivendo em um novo céu e uma nova terra. Amém. Queridos, essa é a bendita esperança do crente. Essa é a bendita esperança. Por isso que o crente, ele é uma pessoa diferenciada, porque está vendo todo esse tumulto do mundo, toda essa confusão, esse aumento da maldade, esse aumento da iniquidade, esse esfriamento na fé. Ele está vendo tudo isso, mas ele está em paz, porque ele sabe o que é que o aguarda. Amém, queridos? Ele sabe o que é que está esperando por ele. Louvado seja Deus. Apocalipse 2,14 diz que naquele dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e lá não haverá mais morte, nem pranto, nem luto, nem tristeza e nem dor. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Então a santificação que nós estamos vivendo hoje, ela supõe, ou ela pressupõe, que houve uma justificação. Não pode haver santificação se não tenha havido antes a justificação, ok? Então estamos hoje vivendo na santificação, porque um dia houve a justificação por parte de Deus em nós.
Só pode ser santificado quem já foi justificado. O ímpio não pode ser santificado. O ímpio primeiro precisa ser justificado para depois então ser santificado. Ou seja, a santificação é uma obra exclusiva de Deus na vida daqueles que já foram justificados por Ele um dia, quando fizeram uma entrega de suas vidas a Jesus Cristo. Agora, uma outra coisa importante, eu não posso deixar de falar disso. A santificação, ela não inclui a ausência de pecado. Importante lembrar isso. Já houve a justificação, você foi livre da culpa, do peso, você está na santificação, no presente, mas ela não inclui a ausência do pecado. Significa que quem está nesse processo que nós estamos de santificação, também pode cometer pecados. Seria muito bom se não houvesse mais o pecado, né? Nós não precisaríamos mais vigiar e orar, nós não precisaríamos mais ser sóbrios e vigilantes, a gente não pecaria mais. Mas quando ficarmos, e nós ficaremos totalmente livres do pecado só no futuro, na terceira etapa, quando Deus nos justifica, lá no passado nos justificou e não tirou o pecado de nós, só ficaremos livres dele na terceira fase da salvação, lá na terceira etapa, na glorificação, livres do incômodo do pecado para sempre. Então todos nós aqui já passamos pela primeira etapa, justificação, estamos na santificação, caminhando rumo à glorificação que está no futuro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E a boa notícia, queridos, é que essa santificação que estamos vivendo atualmente, ela é percebida. É muito bom saber isso. Ela é percebida, ela é visível, porque há uma mudança de vida. Nessa fase, é maravilhoso isso. Há uma mudança de vida, há um arrependimento de pecados, há uma mudança de atitudes, ou pelo menos deve haver uma mudança de vida, deve haver arrependimento, deve haver mudança de atitude, novos costumes são percebidos, uma incorporação de novos costumes, um abandono, uma rejeição aos costumes antigos, aos costumes ruins, e uma inclusão de novos hábitos, novos costumes. Tudo isso é percebido. Glória a Deus. Então, nesse sentido, o pecado, para quem leva a sério a santificação, ele deve ser um acidente. Para quem está levando a sério a sua caminhada com Cristo, o pecado tem que ser um acidente, uma exceção. O pecado não pode fazer parte do meu dia a dia. Pecamos? Claro que ainda pecamos. Mas o pecado não pode ser algo que nos define. Eu não posso ser conhecido pelo pecado. Eu não posso ser conhecido por um boca suja. Eu não posso ser conhecido por um fofoqueiro. Não posso ser conhecido por um beberrão. Não posso ser conhecido por um caloteiro, um imoral. O pecado não pode me definir. Aonde eu passo, quem olha para mim deve pensar e olhar e dizer: ali está indo um homem de Deus. Ali está indo uma mulher de Deus. Não posso ser conhecido pelo pecado. Amém, queridos? Mas eu gostaria de, para entendermos um pouquinho melhor, voltar ao capítulo 5 de Romanos, no final do capítulo 5, no verso 20, quando o apóstolo Paulo diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça.
é de suma importância também esse versículo, essa palavra. Preste bastante atenção no que a Bíblia está dizendo com isso. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Avultar significa revelar. Avultar significa discernir. Então, veio a lei para que o pecado avultasse, para que o pecado fosse revelado. Veio a lei para se discernir o pecado. Ou seja, Deus nos deu a lei para nos revelar o pecado. Ou melhor, Deus nos deu as leis. Deus nos deu suas leis para nos revelar o pecado. Então, a lei, ela não salva ninguém. A lei não foi dada para nós para salvar. A lei foi dada para mostrar o pecado para nós, para revelar o pecado. E eu poderia dizer então que a lei de Deus é ruim por causa disso? Claro que não. Ela é boa demais. Porque se não fosse a lei, eu não conheceria o pecado. Ela veio para mostrar o pecado. Então quando eu olho para a lei, eu identifico o meu pecado. Eu discerno que eu estou em pecado. Glória a Deus por isso. Por isso Paulo diz em Romanos, aí mesmo pertinho, no capítulo seguinte, no capítulo 7, e no verso 7, ele diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? A lei é ruim? A lei é pecado? Paulo está perguntando. E ele mesmo responde: de modo nenhum. De jeito nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. O que eu acabei de dizer é a palavra de Deus que está dizendo. Eu não teria conhecido o pecado se não existisse a lei, se Deus não tivesse mandado as leis dele para mim. E ele termina o versículo 7 dizendo: pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Quando alguém cobiça e se arrepende, por que se arrepende? Reconheceu que é pecado. Por que ele reconheceu que é pecado? Porque a lei diz não cobiçarás. É o que Paulo está dizendo. A lei é ruim? Não. A lei é pecado? Não. Ela não salva. Não, ela não foi dada para salvar. Mas ela mostra o pecado. E se não fosse a lei, eu não teria conhecimento do meu pecado. Diga graças a Deus. Então, apesar da lei ter sido dada para mostrar o pecado abundou. Abundou no mundo. Ou seja, o pecado se multiplicou. E continua abundante nos dias de hoje. Sim ou não? Claro. O pecado continua se multiplicando, cada dia mais. Então, se multiplicou no passado, continua se multiplicando, apesar da lei de Deus estar aqui. Apesar da lei de Deus estar aqui na minha cara, está na tua frente, na minha frente, na frente de todo mundo, em toda a face da terra, as leis de Deus estão expostas, sendo pregadas todos os dias, em todos os lugares, mas o pecado abundou, super multiplicou. Mas, a boa notícia, Romanos 5 que eu li, capítulo 5, verso 20 que eu li com você, diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém. Que notícia boa. Ou seja, a graça de Deus, ela não veio na mesma intensidade do pecado. A graça de Deus não veio na mesma proporção do pecado. Se o pecado abundou, se o pecado se multiplicou, se ele continua se multiplicando, a graça de Deus superabundou.
A graça de Deus veio super multiplicadamente. Glória a Deus. A graça de Deus ultrapassa a multiplicação do pecado. A graça de Deus ultrapassa a intensidade do pecado no mundo. Bom, mas daí, alguém poderia interpretar erradamente esse versículo. Esse versículo 20 de Romanos 5, que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Alguém poderia interpretar errado, tipo assim. Exemplo. Bom, se onde multiplicou o pecado, supermultiplicou a graça de Deus, então, quanto mais eu pecar, mais eu vou experimentar a graça de Deus. Faz sentido. Faz sentido. Alguém poderia interpretar isso assim, dessa maneira. Aliás, queridos, existiu um monge no século XX chamado Rasputin. E esse Rasputin era um monge lá na Rússia e ele ensinava exatamente isso para os cristãos. Olha, quanto mais você pecar, você deve pecar, mas você deve pecar com bastante crueldade. Porque quanto mais você pecar, com mais intensidade você pecar, mais você vai experimentar a graça de Deus. Exatamente o que Paulo previu. Ele não sabia que isso iria acontecer. Na verdade, ele já estava profetizando. Isso aconteceu. Isso acontece ainda hoje, infelizmente. Ainda há muita gente que interpreta esse versículo errado. Então o apóstolo Paulo, antevendo, prevendo isso, supondo isso, que haveria de vir cristãos que ensinariam erradamente esse versículo, interpretando erradamente esse versículo, ele escreveu a palavra. Como combater essa heresia? E essa heresia, ela é citada lá em Apocalipse, no capítulo 21, deixa eu ver, no versículo, não me lembro agora o versículo, mas em Apocalipse 21 fala do conhecimento das profundezas de Satanás. É uma doutrina de conhecer as profundezas de Satanás. Qual é o pensamento? A ideia é a seguinte: como é que você vai combater o diabo se você não conhecer profundamente as coisas do diabo? Essa doutrina tem esse nome, doutrina das profundezas de Satanás. É exatamente isso aqui, é interpretar errado. Então Paulo escreveu aqui no capítulo 6 de Romanos, verso 1, para combater essa heresia. Que diremos, pois? Ele faz uma pergunta, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Prevendo que aconteceria isso, uma interpretação errada de Romanos 5:20, de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo pressentiu. Eles vão ensinar que para experimentar fortemente a graça de Deus, é preciso pecar fortemente. Então ele escreveu: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Ele pergunta no verso 1 e ele mesmo responde no verso 2. De modo nenhum, ou seja, de jeito nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele
morremos. Se já morremos por pecado, como é que nós vamos continuar vivendo no pecado? Com a desculpa, a desculpa de que vou experimentar uma graça de Deus maior, eu vou viver no pecado para ver se eu experimento uma graça de Deus maior? Misericórdia, de jeito nenhum. E aqui a gente percebe pela palavra de Paulo, a indignação dele, ele antevendo que haveria acontecer isso, né? De modo nenhum. Como é que um cristão vai viver no pecado usando a graça de Deus como desculpa para viver no pecado? O pior é que Paulo não sabia, quando escreveu isso, ele previu, mas ele não sabia que exatamente isso viria a acontecer. Tanto que no período do Novo Testamento, Judas, quando escreveu sua carta, não Judas Iscariotes, não o que traiu Jesus, mas outro Judas, que é irmão de Jesus, escreveu a sua carta de um capítulo apenas. É a carta que antecede o livro de Apocalipse. E ele escreveu no versículo 4 o seguinte: alguns homens transformam em libertinagem a graça de Deus. Olha como que veio a acontecer, infelizmente, exatamente aquilo que o apóstolo Paulo previu. E aí Judas, o irmão de Jesus, escreve em sua carta, de um capítulo apenas, no versículo 4, dizendo: alguns homens transformam em libertinagem a graça de Deus. Do que ele está falando? Dessa doutrina maligna das profundezas de Satanás, do conhecimento das profundezas de Satanás. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe de onde surgem as seitas? De onde surgiram as seitas? De onde surgem as falsas doutrinas? De onde surgem as falsas religiões? Disso aqui. De uma interpretação errada das Sagradas Escrituras. Qualquer um pode criar sua seita, qualquer um pode criar uma falsa doutrina, qualquer um pode criar sua falsa igreja a partir de uma interpretação errada da Bíblia. Basta ele interpretar do jeito dele e ele vai criar sua doutrina, sua seita, sua falsa religião. Agora, eu pergunto, será que isso aconteceu só no período do Novo Testamento? Não. Hoje também. Há pessoas, infelizmente, que continuam transformando em libertinagem a graça de Deus. E eles pensam assim: Deus entende. Deus é bonzinho, Deus é amor. Deus me ama, Deus vai me entender. Não vai não. Não vai não. Porque Deus bonzinho, o Deus amoroso, Ele é também juiz. Para o apóstolo Paulo, o que Paulo deixa claro para nós aqui, é que é inconcebível um cristão viver pecando, pensando na graça de Deus. Pecando, usando a graça de Deus como argumento, como justificação. Por isso no verso 2, no final do verso 2, Paulo diz assim: como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Está falando do quê? Da nossa união com o Senhor Jesus Cristo, como base para nós vivermos sem o domínio do pecado. É a tua
união com Jesus, que é o teu alicerce. A tua união com Jesus Cristo é a base para nós podermos viver sem esse domínio do pecado. Mesmo vivendo em um mundo corrupto, um mundo caído, um mundo tão sujo, tão dominado, tão contaminado pelo pecado. A nossa união com Jesus é a base, queridos. Note, ele está dizendo aqui, não foi o pecado que morreu. Quem morreu para o pecado fomos nós. Como viveremos no pecado se para ele nós morremos? Não foi o pecado que morreu. O pecado está vivo aí no mundo. Quem morreu para o pecado foi eu. Quem morreu para o pecado foi você. Aí no verso 3 ele diz assim, Romanos 6:3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, vocês ignoram o significado do pecado? Vocês não sabem o significado do pecado? Perdão, vocês ignoram o significado do batismo? Vocês não sabem que o batismo significa a morte para o pecado? É o que ele está dizendo. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ou seja, vocês foram identificados com Cristo na morte dele. Na morte dele. E a prova disso, verso 4 diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Essa minha vida da segunda fase da minha salvação, que é a santificação, tem que ser uma vida de novidade. É uma vida nova, andando em novidade de vida. Glória a Deus. No capítulo 5, Paulo diz que o pecado entrou por um homem, Adão. E assim Deus, da mesma forma, por um homem, trouxe a solução para o pecado, Jesus Cristo. Se o pecado entrou por um homem, da mesma forma Deus, por um homem, trouxe a solução para o pecado, Cristo Jesus. Por isso Jesus é chamado de o segundo Adão. Jesus é chamado de o último Adão. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 45, a Bíblia diz assim, Paulo diz assim, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é alma vivificante. Então Jesus é o segundo Adão nesse sentido. Ele é o último Adão nesse sentido. Se o pecado veio pelo primeiro Adão, a solução para o pecado veio pelo segundo Adão, Cristo Jesus. Glória a Deus. Então Jesus é o representante do povo de Deus. Da mesma forma que Adão é o representante da raça humana, ele era o representante da raça humana, o primeiro homem. Por isso, quando ele caiu, toda a raça humana caiu junto com ele. Ele era o representante da raça humana. Da mesma forma, Jesus Cristo é o representante, a representação do povo de Deus. Todo o povo que caiu pelo pecado junto com Adão é reerguido, é restaurado no segundo Adão, Cristo Jesus. É salvo, é perdoado no segundo Adão ou no último Adão, assim como é chamado Cristo Jesus. Amém, queridos? Os dois representam duas entradas para dois povos diferentes. Os dois, o primeiro Adão e o segundo Adão. Quem está em Adão
vai receber a herança de Adão. É o pecado e a morte eterna. Quem está em Jesus vai receber a herança de Jesus, que é o perdão dos pecados e a salvação da alma e a vida eterna, um novo céu e uma nova terra para habitar eternamente. Diga glória a Deus. Amém? Queridos, isso não é uma questão de sentir. Não é preciso sentir. É tudo pela fé. Isso é uma questão de crer. Eu não preciso sentir. É algo que Deus realizou em você quando você nem nascido era ainda. Foi um ato de Deus na tua vida. Não é o que diz Davi no Salmo 139, no verso 14? Quando você ainda era uma substância informe, você era um objeto, uma coisa, uma substância informe, você nem tinha forma de gente ainda, Deus olhou para você, Deus te amou, Deus incluiu você em Jesus, Deus incluiu você na vida eterna, no novo céu e na nova terra. Não é uma coisa de sentir, não preciso sentir. Amém? Deus fez isso em mim, fez em você. É um ato de Deus que te amou tanto, incluiu você em Cristo Jesus. Então você está experimentando isso hoje, a santificação. Você já experimentou a justificação no passado, você foi liberto da culpa. Você está experimentando hoje a santificação, ou seja, você está sendo liberto do domínio do pecado. O pecado não te controla mais, não te domina mais. Você já morreu para o pecado, é você que controla ele, é você que domina ele. E no futuro você experimentará a glorificação, um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem luto, nem tristeza, nem dor. E a minha oração é que você e toda a sua família possa ir para lá. Eu também e toda a minha família possamos estar lá um dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, graças te damos pelo dia que conhecemos o Senhor Jesus e nos entregamos a Ele. E aconteceu em nós a justificação do pecado. Muito obrigado, Senhor. O Senhor removeu de nós toda a culpa, todo o peso do pecado. Graças, Senhor, pela vida. Graças, Senhor, por estarmos aqui, vivendo nessa fase da santificação, onde o Senhor está nos libertando do domínio do pecado. É um ato do Senhor, exclusivamente do Senhor. Exclusivamente pela tua graça, não que nós tenhamos algum merecimento, mas é uma atitude da graça do Senhor, na demonstração da misericórdia e do amor do Senhor para com cada um de nós. E nós cremos, Senhor, fielmente, que estaremos um dia na terceira etapa, na glorificação, quando o Senhor removerá de uma vez por todas todo o pecado de nós. E estaremos para sempre com o Senhor. Em um lugar onde não haverá mais morte, o Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Oh Deus querido, oh Deus amado, como é importante, Senhor, sabermos disso. Oh Deus santo, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por tua palavra santa, bendita e maravilhosa, que nos enche de esperança, de consolo, de confiança no futuro. A nossa confiança, a nossa esperança não está nesse mundo, mas no Senhor e naquilo que o Senhor tem reservado para nós. Pois a tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão nesta hora, em nome de Jesus. Amém.